é que muita gente pensa que arcanjo é uma classe de anjos. Não é. A palavra arc quer dizer principal ou príncipe. Então, arcanjo é príncipe de anjo ou principal dos anjos. O que Hashem criou, ele colocou administradores para administrar a sua criação. E esses administradores que organizam, que fazem funcionar, que são responsáveis em manter a ordem da criação funcionando, são esses mensageiros, que nós vamos chamar em hebraico de malachim, né? Ou seja, os anjos. Também podemos chamar de seres angelicais, porque esses anjos se dividem em classes diferentes. E muita gente não sabe porque a tradução para o português, quer seja para o espanhol, para o inglês, qualquer língua, vai só traduzir como anjo. Porém, assim como os céus, os 7 céus, que as pessoas não sabem que existem 7 céus, têm os seus nomes respectivos, também os seres angelicais, os anjos, também têm seus nomes respectivos. Porém, muitas vezes na tradução não vai aparecer o nome real, vai aparecer somente a palavra anjo. Então você acaba não conhecendo, não sabendo o sentido real daquele ser espiritual, porque que é aquele, não o outro que está aparecendo naquele evento, naquele momento. Então hoje nós vamos falar sobre as hierarquias celestiais dos anjos, né? As hierarquias angelicais, e eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. Sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre os malachim, sobre os anjos, vamos falar sobre as hierarquias angelicais e vai ser muito produtivo esse show de hoje, eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. Bom saber da existência desses seres espirituais que muitas vezes estão aqui ajudando a gente no nosso dia a dia, atuando na criação, e muitas das vezes não se sabe que ali há uma presença de um ser espiritual, de um anjo trabalhando junto à criação. Então muitas pessoas estão passando a vida, vivendo a vida sem ter noção real do mundo espiritual em que cerca ele, ou melhor, que ele está envolvido. Então eu vou pedir você agora, antes da gente iniciar, que você dê o like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, acione o sininho, claro, para você receber as notificações sempre que a gente colocar mais um material. E eu te peço, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar mais conhecimento às pessoas que você ama, às pessoas que você conhece, aos seus amigos e aqueles também que nós não conhecemos, mas que o nosso objetivo é fazer chegar, né, a todas as pessoas o conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Então sempre, como já falamos para vocês aqui, nosso compromisso é com a verdade, com a responsabilidade, com a seriedade. Nós não vamos passar nada para vocês que seja da minha cabeça, que seja uma interpretação particular, uma ideia minha, e sim sempre trazendo as fontes, sempre trazendo aquilo que está nas Escrituras, também no seu sentido arqueológico e no seu sentido da tradição judaica, né, que traz muita informação boa para a gente, muita informação do passado. E hoje a gente vai explorar um pouco mais os versos bíblicos aqui, ou seja, as expressões encontradas dentro das Escrituras que mostram para nós esses seres espirituais. Então, queridos, deixa aqui o seu like mais uma vez e vamos entrar aqui no nosso shiur. Nós sempre iniciamos falando aqui da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa universidade, o nosso curso judaico, onde você pode entrar ainda hoje, se você quiser, você pode fazer a sua inscrição ainda hoje e começar a estudar com a gente. Embora nós já temos turmas que iniciaram, você pode entrar agora, se você quiser, pois o nosso sistema é rotativo. Você não precisa esperar terminar o ano para poder entrar. Então não perca tempo, entre aqui na nossa Yeshiva.
venha fazer parte do quadro de alunos da nossa Yeshiva. Contando com mais de 300 alunos no Brasil e no exterior, você tem a oportunidade de, no Brasil, poder estar fazendo esse curso tão especial da sala da sua casa, do conforto da sua casa, sem precisar sair. De forma totalmente online, você pode ingressar na nossa escola e desfrutar de todo esse conhecimento que nós estamos proporcionando para você. Então não perca tempo aqui, olha, na descrição do vídeo você vai encontrar todas as informações necessárias para entrar em contato com a nossa secretaria. Então não perca tempo. Baruch Rabá, seja bem-vindo à nossa ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University. Também eu quero lembrar a vocês que nós temos o nosso curso de judaísmo. Para aqueles que desejam conhecer mais sobre o judaísmo, às vezes não tem o tempo agora, não vai fazer a Yeshiva agora, não vai entrar na escola agora, mas deseja conhecer mais sobre o judaísmo, saber sobre a cultura do povo judeu, história do povo judeu, a importância do povo judeu na história, dentro da sua cultura, da literatura, da arte, da política, todas as áreas em que o povo judeu ele participa, ele está atuante. Isso vai ser muito importante para agregar mais ao seu conhecimento. Então aqui também na descrição você tem o link para você poder adquirir o nosso curso. Então não perca tempo, agregue ao conhecimento que você já tem. E eu vou terminando falando para vocês de uma coisa muito importante. Agora nós estamos com a nossa sinagoga Beit Miklat online. Online, isso mesmo, você que não tem uma sinagoga perto de você, você que não tem um rabino, você deseja estar conectado a uma sinagoga, mesmo que online, deseja estar conectado a um rabino, estou aqui para te ajudar a guiar os seus passos nesse caminho do judaísmo messiânico, para você aprender, para você ter uma atenção. Então, acesse aqui embaixo como entrar na nossa sinagoga, ser membro da nossa sinagoga Beit Miklat online, tá? Dentro da nossa sinagoga Beit Miklat, você tem o grupo de discipulado, aonde você pode fazer parte e assim você aprender, desenvolver, crescer no conhecimento e na graça que há no nosso Messias Yeshua. Então não perca tempo, aqui embaixo você tem todas as informações. Muito bem, vamos então entrar no nosso shiur de hoje, falando sobre as hierarquias angelicais, as hierarquias celestiais, Baruch Hashem. Vamos lá, sempre lembrando que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e também um grande abraço, né? E um bem-vindo a todos aqueles novos inscritos no nosso canal, que o Eterno possa te abençoar de uma maneira muito espiritual, muito especial, você e a sua família. Os anjos e as hierarquias celestes, o que a gente pode aprender um pouco mais, o que a gente pode entender um pouco mais dessas grandes revelações bíblicas. Bom, anjo, a palavra anjo, né, em hebraico malar, é traduzido como mensageiro, tá? E muitas vezes a palavra malar não se refere apenas a um ser espiritual, mas também a um homem, um ser, uma pessoa, uma mulher que possa estar servindo naquele momento de um mensageiro ou uma mensageira. É um ser, nesse caso aqui, que nós vamos abordar, é sobre os seres espirituais. É um ser espiritual que serve de porta-voz, sendo um agente de conexão entre o homem e o seu Criador. Sua existência é registrada em vários trechos do Tanakh, ou seja, da Bíblia hebraica, e em diversos textos da Massorá, da literatura rabínica, e das Agadot, que é o folclore judaico. Alguns anjos são citados por nome, até mencionados em trechos da liturgia religiosa. Também servem de protetores da humanidade e das pessoas individualmente. São seres inteligentes, subservientes e dependentes do poder divino, que podem assumir diversos tipos de tarefas e que, aos olhos humanos, podem ser boas ou más. Aqui é um adendo, né, até nessa nossa introdução, porque realmente, muitas das vezes a gente está vendo um evento acontecer e esse evento não é uma coisa boa e a gente pensa, às vezes a gente só atribui a demônios, né, a Shedim, que é um outro tema que a gente vai abordar em um momento propício, tá? Vai ser um outro vídeo para falar do reino das trevas, tá? E também sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Vamos entrar nesse campo também. Mas muitas vezes a gente está vendo um evento acontecendo e é ruim, não é bom, e às vezes a gente atribui ao mal, às trevas, enquanto na realidade ali tem um ser espiritual vindo da parte de Deus que está atuando para um propósito maior. Então, realmente os anjos são esses mensageiros de Deus na criação dele. Muito importante a gente entender que há uma interação profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico, tá? O mundo espiritual e o mundo físico.
A gente sabe que tudo que envolve a criação envolve átomos, envolve moléculas, envolve a transição do mundo invisível espiritual através da energia, e isso se transforma em massa. Existe o meio ali da transição entre o mundo espiritual e o mundo físico, que é o mundo das massas que vão ocupar o lugar no espaço, claro. Então, é justamente essa interação de um mundo para o outro que você tem a atuação dos seres espirituais que nós chamamos de anjos, tá? Então é muito importante ter essa consciência, porque nós estamos envolvidos nele o tempo todo. E esses seres estão ao nosso redor o tempo todo, especialmente para guardar a todos nós, para servir a todos nós dentro de um propósito divino. Bom, vamos continuar aqui porque é um assunto, claro, que ele demanda muitos pontos a se abordar, embora a gente aqui não tenha muito tempo para abordar todos os pontos. Vamos a falar sobre os necessários, tá? De acordo com o pensamento judaico, a deidade, ou seja, a divindade, né, falando de Deus aqui, de natureza espiritual, especial, é o ser perfeito, em unicidade, ou seja, somente há um só Deus. Logo, os anjos não são deuses e não devem ser adorados. Atenção aqui, porque tem muita gente colocando os anjos como se fossem divindades, tá? E isso não é a realidade. Deus é a unidade perfeita, sem medidas, sem divisões, sem composições, partes ou qualquer outro aspecto dimensional. Um conceito que a mente humana, devido à imperfeição da carne, a matéria, é incapaz de abstrair e conceber satisfatoriamente. O Criador é um. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, entender Deus acima do que foi criado, ou seja, acima da criação. Você não consegue, muitas vezes, entender que Deus está além das formas, tá? Mas é só para a gente poder entender a dimensão, a grandiosidade do nosso Deus. O Criador, ele é um. Não existem outras divindades ou outras deidades, tá? A crença judaica também preconiza que cada aspecto do mundo existe somente em razão da vontade divina, dos seus atributos de Hesed, de bondade e de severidade, Gevurah. Mesmo uma folha de grama não cresce ou morre que não seja do conhecimento e permissão do Criador e não tenha ali, né, no nascimento ou na morte dessa grama, a ação ou a interação desse ser espiritual chamado anjo, tá? Então, são os anjos que fazem com que o desejo do Criador seja executado no mundo, pelo que assumem as mais diversas tarefas. Essa sua finalidade, podendo haver anjos encarregados até de certos aspectos, como os anjos do nascimento e os anjos da morte. Eu sei que muita gente atribui ao anjo da morte a figura de Hassatan, a figura de Satanás. Em alguns momentos ele terá essa identificação como um mensageiro da morte, ou seja, como Malach HaMavet. Mas isso não significa que somente ele é o anjo da morte, porque nesse caso nós teríamos que concordar e atribuir a Satanás onipresença, né? Onipresença. Porque há gente morrendo no mundo inteiro, há seres vivos morrendo no mundo inteiro. Então quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, lógico que não, né? Então, Hassatan, Satanás, a ele é atribuído a característica de um Malach HaMavet, de um anjo da morte, mas em momentos específicos dentro da história. Então, não significa que toda a morte, que o anjo da morte que ali está levando aquela pessoa, ceifando aquela vida, é Satanás. Então, vamos clarear a mente aqui, tá? Muita gente, não, porque o Yetzer Hará é Satanás, porque o Malach HaMavet, o anjo da morte, é Satanás. Entenda, ele não é onipresente, ele não pode ser o anjo da morte, porque ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então você tem anjos que vão fazer esse serviço. Assim como no nascimento, você vai ter anjos também trabalhando a favor da chegada de mais um ser humano a esse mundo, tá? Então são coisas assim um pouco mais lógicas, mas que no
no decorrer do calor, né, no calor das emoções, das interpretações, acabam se excedendo nas suas assertivas, né? Então vamos lá falar sobre as classes angelicais. É muito importante, eu quero voltar aqui só para a gente poder contextualizar. Vocês vão recordar que nós já compartilhamos esse tema, que existem 7 céus. Se você ainda não viu esse nosso vídeo, olha, aqui em cima você pode acessar. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os 7 céus. Então acesse, a gente fala sobre os palácios nos céus. Então olhe lá e você vai ver sobre os ambientes celestiais. Então quando a gente fala dos 7 céus, a gente vai falar de seres que habitam os 7 céus. E os 7 céus não são um condomíniozinho fechado, não. A gente está falando de reinos. Mamle, Mamlachot Ruhaniot, ou seja, reinos espirituais, tá? Que servem a Deus, que servem ao Criador. E nesses reinos espirituais habitam seres espirituais. E muitos desses seres espirituais serão esses seres angelicais que nós vamos mostrar aqui. Então, esse assunto é um universo muito especial para quem deseja, para quem gosta de falar sobre os mundos superiores, os mundos elevados, os mundos espirituais. Para quem caminha conforme as palavras que foram ditas, pensar nas coisas que são de cima, aonde o Messias está sentado, não nas daqui da terra. Né? Andai pensando nas coisas celestiais. Quando você pensa nas coisas celestiais, você se eleva, né? Você se maravilha com a grandeza espiritual que existe e que você está conectado a ela. Porque isso é o mais importante, é estar conectado a esse mundo espiritual. É não estar preso ao materialismo dessa vida, mas sim estar conectado ao mundo espiritual. Então, vamos aqui agora a essas classes angelicais. Muito bem. Então, primeiro que a gente vai ver é o mais famoso e o mais simples da palavra malar, né? O anjo mensageiro, o malar. A maioria das vezes se manifesta como forma humana. Por isso também é conhecido e chamado de Ishim. Então, muito importante, ponha a sua atenção aqui. Eu estou trazendo já 2 nomes para o mesmo ser, tá? O mesmo ser espiritual que se manifesta aqui nesse mundo, entre a gente. E muitas das vezes, não vai ser só no campo espiritual, não. Às vezes vai estar materializado também, tá? Então, ele pode ser chamado de Malar, mensageiro, mas ele também pode ser chamado de Ishim. Ishim porque a palavra Ish é homem, e nesse caso Ishim seriam homens, mas atribuídos aqui a esse ser espiritual em forma humana, por causa do seu aspecto humano, e é o que sempre executa as obras do Criador entre os seres humanos. Muitas vezes podem se manifestar materializados como pessoas para realizar suas tarefas. Vocês vão lembrar aqui de passagens bíblicas, como o nosso pai Abraão, né, que recebeu a visita de 3 homens. A palavra lá no texto original é homens, anashim, né? Nós vamos ter outros eventos que serão manifestados homens como aqueles que visitaram também os mesmos que visitaram o Ló em Sodoma. Nós temos a manifestação daquele que apareceu para Josué. Então, assim, são várias referências do contexto bíblico onde vai mostrar materialização de seres espirituais, tá? Então, o mais clássico de todos é lá no princípio da criação, né, na geração de Yared, né, aonde os anjos descem, tomam as mulheres e têm filhos com elas, né? Então ali, por volta ali do capítulo 5, capítulo 6 de Bereshit, de Gênesis. Então, isso é para você entender que ele pode se manifestar com o termo de Malar ou Ishim. E, como eu falei, a forma humana, ele vai aparecer com aspecto humano, tá? Então, esse é um aspecto da gente. Esse é aquele que está aqui todo dia atuando e se manifestando, interagindo conosco, e nós podemos reconhecê-lo pelo aspecto humano, né? A aparência humana. Então, vamos a uma segunda classe agora, que é os chamados Binei Elohim. Binei Elohim, traduzidos como filhos de Deus. Esse é o termo que aparece lá em Gênesis 5, 6, mais ou menos o capítulo, aonde fala que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas,
tomaram de todas as que quiseram, para si tiveram filhos com elas. Esses filhos de Deus lá, chamados Binei Elohim, é essa classe de anjos que estamos aqui. Agora, você precisa entender o que significa a palavra Elohim. Olha, presta atenção aqui. Tem muita gente que aprendeu só isso na vida aqui, ó, na vida. Elohim quer dizer Deus. Deus. Então, para ele, Elohim é Deus, só Deus. Mas ele não sabe que a palavra Elohim, ela está no plural, ela pode significar deuses também. A palavra deuses, né? Pagãos, tá? Ela também não só representa deuses pagãos, mas ela também pode significar juízes, príncipes, poderosos. Ela pode ser traduzida como anjos, ok? Então isso depende muito de como a palavra Elohim, ela se manifesta no texto. Para isso você precisa conhecer o hebraico, tá? Para isso você precisa conhecer a língua. E a palavra Elohim, ela se manifesta, ora, de forma absoluta, e quando isso acontece, ela refere-se só ao Deus Criador mesmo, Elohim, Deus. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, Criador, os céus e a terra. Porém, e na forma substantiva, ela vai significar deuses, juízes, anjos, seres poderosos, seres elevados, ok? Então é só para você entender que a palavra Elohim não é sempre traduzida como Deus ou deuses apenas, e sim como poderosos, juízes, elevados, majestosos, tá? Então por isso que a palavra aqui, Binei Elohim, ela pode ser traduzida aqui, e ela é traduzida nesse aspecto aqui, como filhos de Deus ou filhos dos juízes. Então ela é conhecida como filho dos poderosos, dos seres espirituais poderosos ou filhos dos juízes celestiais. Elas têm sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Miguel, Michael em hebraico. Então, outra coisa aqui para a gente trazer como adendo é que muita gente pensa que arcanjo é uma classe de anjos. Não é. A palavra arc, quer dizer principal ou príncipe. Então, arcanjo é príncipe de anjo ou principal dos anjos, tá? Então, a palavra arcanjo não significa que é uma classe de anjos. Não. Todas as classes angelicais têm um arcanjo, ou seja, um príncipe, um principado, uma autoridade que os rege, que os guia, que os comanda. Então, quando a gente fala de arcanjo aqui, não é que é uma classe angelical chamada arcanjo, não. Ele é um príncipe, ele é um principado, tá? Ele é um chefe ali daquela classe angelical. Então, por isso que a gente aqui está trazendo para você conhecer bem sobre o tema. Nesse caso aqui dos Binei Elohim, quem é o chefe? Quem é a esfera principal? Segundo a tradição judaica, tá? Eu estou trazendo dentro do conhecimento judaico, gente. Não é minha cabeça, não. Não é o meu achismo, não. É Michael, é Miguel, que por sua vez é o príncipe de Israel também, tá? Então, vamos lá, que aqui isso aí é um outro tema. Então, esses são os chamados Binei Elohim, tá? Os filhos dos juízes celestiais. Eles executam a vontade divina também em alguns aspectos da criação. Vamos à terceira, os Elohim. Então agora você já sabe que Elohim não se atribui só à palavra Deus, mas também a seres elevados. Os que a gente viu anteriormente é os Binei Elohim. Agora nós estamos vendo os Elohim. Elohim aqui no sentido de juízes celestiais, de seres poderosos, seres elevados. Tá? Esta classe é conhecida como os juízes, os poderosos ou juízes celestiais, como está escrito no Salmo, que Deus julga no meio dos juízes, na assembleia no meio dos juízes. Né? E quando fala dos juízes, ele está falando dos juízes celestiais, a corte celestial. Tem sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Haniel. Haniel. Então eles estão lá
para julgar. Você lembra que em Apocalipse é visto, diante do trono de Deus e também do Cordeiro, 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles são uma expressão dessa corte celestial. Só para você ter uma ideia do que no céu se manifesta como corte, tá? Como juízes. Vamos à quarta classe, Erelim. Erelim, os valentes. Então você fica pensando assim, de onde saiu esse termo, gente? Todos esses termos estão na Torá, no Tanar, na Bíblia, só que não vai aparecer em português, tá? Quando é traduzido como anjo. Essa classe é conhecida como hostes celestiais, tá? Quando a gente fala valentes aqui, das hostes celestiais, ou seja, exércitos, valentes guerreiros celestiais, que servem nas guerras de Deus. Quando Deus está pelejando, quando Deus está guerreando, são eles que vão lá como exército, tá? Com armas espirituais, muitas vezes representada como espada, né? Escudo. Isso é mais para a gente entender que existem armas no mundo espiritual, tá? Então são eles que atuam nessa esfera das guerras de Deus. Tem sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Tzafkiel. Tzafkiel. Então, isso é muito importante, muito interessante conhecer, porque muita gente conhece, sabe da maneira como Deus trabalha, como Deus ele peleja. Por exemplo, aquela visão que ocorreu em Israel quando os exércitos sírios cercaram a casa do profeta Eliseu e que o moço dele, ao abrir a janela pela manhã, ele vê a casa cercada de exército, a cidade, na realidade, de exércitos sírios. Então o profeta, ele corre para falar com o profeta Eliseu e ele diz, profeta, nós estamos cercados. E quando o profeta chega, ele ora por ele, diz, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos do moço para que veja. E ele vê exércitos de cavalos e cavaleiros de fogo ao redor do exército inimigo. Quem eram eles? Os Erelim. Ou seja, exércitos celestiais para guerrear a favor de Israel. Então, só para que você compreenda, né, o nível de seres espirituais atuantes a favor do povo de Deus. Vamos lá? Temos ainda os Hashmalim. Hashmalim são, literalmente hoje no hebraico moderno, é traduzido Hashmal como eletricidade, porque vem justamente desse texto do livro do profeta Ezequiel. Seres elétricos, energias. Essa classe é conhecida como seres elétricos, os reflexos da glória de Deus, que anuncia sua presença. Tem sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Tzadikiel. Tzadikiel. Então veja que coisa especial quando você vê os raios dentro das nuvens, aquela cor meio que amarelada, dourada, ou mesmo esbranquiçada, refletindo dentro das nuvens, é justamente ali, no meio dos íons, no meio da eletricidade, que se manifesta esses seres espirituais, chamados os seres elétricos, ou as energias celestiais, os Hashmalim, ok? Eles anunciam a presença divina, trazendo os reflexos da presença divina. Baruch Hashem, que coisa especial quando a gente começa a olhar para a Escritura e ver a atuação desse ser, desse mundo espiritual, junto aos seres humanos, aos filhos de Adão. A outra classe é os Ofanim. Esse, principalmente, você nunca deve ter visto em português, porque o que é traduzido lá é rodas. E você é levado a pensar somente em rodas, né? Então, as rodas, ou seja, os Ofanim, é uma classe de ser espiritual, queridos. Essa classe é conhecida como seres rodas celestes. É assim mesmo. A expressão da onipresença de Deus que anuncia sua presença. Veja isso. Onipresença porque a roda ela vai para qualquer lugar e cheia de olhos, que também representa a onisciência. Ele está em todo lugar vendo tudo. Então as rodas, esses seres espirituais anunciam, né, essa presença divina, que na realidade onipresença, porque vai para todos os lugares, e é a expressão da presença divina. Muito profunda essa arte, né? O artista que fez, que elaborou isso, deve ter tido uma inspiração muito profunda, né? Eles têm sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Raziel. Raziel. Então,
Isso, queridos, é também um ser espiritual. Você vai ver essa referência no livro do profeta Ezequiel, ali no capítulo 1 e também no capítulo 10. A outra classe de seres angelicais, de seres espirituais, são também os famosos, os conhecidos por todos, serafim. Os serafim, que podemos traduzir como seres ardentes, flamejantes, que queimam, né? É conhecida como seres flamejantes, ardente santidade de Deus, que queima as impurezas e o ambiente. Né? Você vai lembrar que isso se manifestou lá no capítulo 6 de Isaías, quando os serafins ele viu voando e clamando a santidade, santo, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melohou Haaretz Kevodô, ou seja, santo, santo, santo é o eterno dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele precisou, porque ele sentiu o pecado dele, o serafim voou com uma brasa viva e tocou os seus lábios, ou seja, queimando, queimando, flamejando, ardente santidade que queima as impurezas, né? Tem sobre si um principado, um arcanjo chamado Camael, Camael, ok? Então só para a gente poder ter essa noção desses seres espirituais que também se manifestam junto à presença divina, né? A outra classe, que é a classe de seres mais próximas de Deus, né? Ainda, né? Existe uma outra mais ainda próxima, essa aqui está no sétimo céu, equivalente, Cruvim, que são os chamados querubim. Essa classe é conhecida como seres de camadas. Seres de camadas. Expressam a presença de Deus na criação em todos os reinos, por isso camadas espirituais, tá? Tem sobre si um príncipe, um principado, um arcanjo chamado Gavriel. Os queruvim são essa classe de seres que se manifesta com faces diferentes de animal e também de ser humano. Tem ali as quatro asas, conforme visto no capítulo 1 e no capítulo 10 do profeta Ezequiel, e representam essa presença divina na criação derramada sobre todos os reinos, todos os reinos. E, por último, a gente vai ver a classe de seres espirituais que estão aonde o trono de Deus está, acima do sétimo céu, no monte da santidade, lá está no pavimento de safira, né, diante do trono de Deus, os Hayot HaKodesh, Hayot HaKodesh, os seres viventes, os seres da santidade. Essa classe é conhecida como seres viventes da santidade, expressam a grandeza de Deus em toda a natureza criada. Isso aqui vai expressar toda a criação de fato, presença divina, ou seja, mostra a natureza de forma elevada em todos os aspectos. Né? Tem sobre si um príncipe, né? E esse principado, o arcanjo chamado Metatron, que nós não vamos entrar aqui no tema de Metatron, esse é para um outro vídeo, mas é segundo a tradição judaica o arcanjo dos seres espirituais, seres viventes, os Hayot HaKodesh. Se manifesta como um leão alado, muitas vezes como um touro alado, tá? Um touro alado, pode ser um homem com asas, ele pode estar expressando a face do querubim, e também uma águia, né? Então, assim, esses quatro seres, eles representam esses Hayot HaKodesh. A visão de João em Apocalipse, no capítulo 4, mostra eles, cada ser, né, um touro alado, um leão alado, um homem com asas e uma águia, mas com olhos por dentro e por fora. Então, é mais ainda do que esse aspecto que nós estamos mostrando aqui, mostrando ainda que esses quatro seres estavam lá diante do trono da santidade, de forma ainda a expressar a onipresença divina, né? Aqui, por exemplo, seria uma pequena demonstração da visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 e no capítulo 10, em que você pode comprovar. E também, aqui abaixo, você está vendo a visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, vendo os serafim. E também aqui você vê a referência de Apocalipse, o capítulo 4, do verso 6 ao 9, aonde Yohanan HaShaliach, o apóstolo João, ele vê
o trono de Deus, ele vê os 4 animais, que é a figura que reflete em parte os querubins e ao mesmo tempo os Hayot HaKodesh. Ele vê os 24 anciãos, ou seja, a corte celestial, os Elohim diante de Deus, né? Ou seja, ele vê praticamente quase que todos os seres juntos ali. Inclusive ele vai dizer que ele via milhares de milhares e milhões de milhões que louvavam a santidade de seres espirituais. Essa foi realmente uma visão fenomenal, mexagueia, como dizemos em hebraico, enlouquecedora, porque realmente foi algo maravilhoso. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo, lembrando aqui dos versos que fala para a gente dos anjos. Qual o seu objetivo, qual é a sua função primordial? Faz dos seus anjos ventos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lá do Salmo 104, verso 4, mostrando que os anjos, sim, eles são seres que se apresentam, né, que se manifestam, como a própria carta aos Hebreus 1,7 vai lembrar essa mesma referência do Salmo. Em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos ventos e seus ministros labareda de fogo. Como também no Salmo 91, verso 11, vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Você que teme a Deus, os anjos têm a ordem divina para te guardar. E também o verso 14 do capítulo 1 de Hebreus: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que não lembrar aqui de Pedro, que foi preso, e Atos dos Apóstolos vai mostrar para a gente que lá na prisão, enquanto aquele lá, os crentes, os servos de Deus oravam em Jerusalém, ali no Monte Sião, na casa de Marcos, eles estavam orando e aí o anjo foi enviado lá na prisão e libertou a Pedro. Que grande testemunho! Um anjo servindo a favor daquele que foi ali escolhido pelo Messias para levar as boas novas. Então, não é só essa referência, como a referência do Salmo que diz que o anjo de Adonai acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, sim, há várias referências mostrando que os anjos vêm para nos auxiliar, que vêm para nos ajudar. Volto aqui que eu não estou fazendo uma apologia, uma defesa a adorar anjos. Não é isso, isso é uma idolatria. Né? Nem ter cristais ou bonequinhos de anjos para reverenciá-los. Também isso é idolatria. Não faça isso. Estou dizendo que, sim, ter a consciência de que esses seres espirituais estão em todo lugar aqui, auxiliando a nós, guardando a gente. Ou seja, direcionando muitas das vezes os nossos passos, nos ajudando no nosso caminho e, na realidade, eles estão servindo a Deus, o Criador, a nosso favor. Eles recebem o comando divino para nos ajudar. E quantos livramentos de morte a gente não já teve e que ali estava um anjo atuando a nosso favor? Né? Quantas coisas nos foram dadas ou otorgadas por Deus através de um mensageiro celestial? E nem sempre, às vezes, a gente vê, né? A gente percebe, mas isso acontece em todo o tempo. Agora, ao falar das hierarquias celestiais, eu acredito que deu aqui para você desejar um pouquinho, buscar mais a Deus em oração e dizer assim: Senhor, me revela assim, os mundos espirituais, Senhor, me leva aos mundos espirituais em sonho, né? Desejar conhecer, desejar vislumbrar, como os nossos profetas vislumbraram. Porque a gente só pode falar disso aqui porque Isaías viu, porque Ezequiel viu. Né? A hora que o maior cenário espiritual de manifestação espiritual e revelação divina de seres espirituais angelicais foi o Monte Sinai, no dia da entrega da Torá, porque diz que a Torá foi entregue por meio dos anjos. Então veja isso, né? O que não foi visto no Monte Sinai. Então cada profeta que teve uma experiência de visão celestial com seres espirituais trouxe a nós a revelação de que eles existem de fato e que eles atuam e interatuam com o povo judeu, com o povo de Israel, com o povo de Deus. Comigo e com você. Né? Bom, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, lembrando a vocês, não deixe de
curtir aqui, dá o seu like, o Ahavit, ó, aqui em hebraico, ó, Ahavit, faça isso aí agora, vai ajudar a gente no nosso vídeo, tá? Também compartilha o vídeo, porque isso vai fazer com que outras pessoas conheçam mais, tá? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, se você está chegando aqui por agora, vai ser uma bênção muito grande você estar inscrito com a gente. Para receber as notificações, aperta o sininho. E ó, não se esqueça aqui abaixo da descrição as informações que você precisa para saber da nossa Yeshivá, do nosso curso de judaísmo e também se você quer fazer parte da nossa sinagoga Beit Miklat online, no nosso grupo de discipulado. Então, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui e, como sempre dizemos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom uvraha a todos, um grande abraço, shalom, shalom.